Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nesse vídeo vou compartilhar a primeira parte, então, sobre a minha trajetória, como que eu iniciei. Então, eu fui criada em Santa Catarina, numa cidade bem pequena, e naquela época, né, era uma cidade que não tinha muitas oportunidades. E a minha mãe sempre incentivou: Isabela, vai estudar, minha filha, vai estudar, né? Ela conheceu outras oportunidades, mas ela não podia aproveitar essas oportunidades. Então, ela me orientou sempre a estudar. Quando eu cheguei na adolescência, então tinha profissionais, né, até hoje eles são meus padrinhos, que eles me orientaram, então, na minha trajetória acadêmica, né. Então, eles me abriram portas, né, com as suas orientações, e que eu sou muito grata, porque através deles eu conheci um outro universo. Eu conheci o universo, né, de poder estudar, de novas oportunidades, de trilhar uma trajetória diferente. Porque naquela época, né, uma cidade pequena, não tinha faculdade, a faculdade mais próxima, né, que eu gostaria do curso que eu gostaria de estudar, né, ficava a 250 quilômetros, então eu saí de casa muito nova. Já fazem quase 2 décadas que eu saí da casa dos meus pais. Então tenho muita bagagem para compartilhar um pouco aqui com vocês. Comecei a estudar numa faculdade pública, então, nessa faculdade pública, né, eu cursei agronomia, minha primeira faculdade, e eu trabalhei por 4 anos com uma professora excelente, maravilhosa. Só que quando chegou no momento, né, na nona fase, que a gente chama de ir fazer o estágio, né, a agronomia trabalha com grandes culturas, é um universo muito vasto, eu não queria trabalhar com grandes culturas. Eu queria conhecer um outro lado da agronomia também. E em uma dessas disciplinas que eu cursei na faculdade, que foi fruticultura, o professor, ele compartilhou momentos do estágio dele, que aconteceu lá na Argentina, em Mendonça. Só que era na área de fruticultura e na área de viticultura também. E nesse momento, então, eu procurei ele e mais uma amiga, e nós conversamos com ele, ele entrou em contato, conseguimos o estágio final lá na Argentina, em Mendonça, né? E que é uma região muito bonita, muito conhecida também aí, né, pelo seu terroir nos vinhos aí argentinos. E em função disso, né, então nós conseguimos o contrato, nós conseguimos o estágio, e em uma semana, assim, questão de poucos dias, né, compramos a passagem, fomos para a Argentina, né, fomos aí, assim que terminou o semestre, nós fomos, passamos o Natal lá, conhecemos um pouco do Chile também. E quando eu estava para retornar, né, eu voltei decidida, né? Eu quero trabalhar na área de vinhos, né? E quando eu voltei, já voltei decidida, apresentei meu estágio, meu relatório de TCC. Essa minha orientadora, ela me convidou para fazer mestrado na área de grandes culturas e eu já estava decidida, né? Eu não sabia como eu ia, o que o universo me estava preparando para mim. Então, testei, fiz muitas provas, né? Provas para acessar a faculdade e ingressar num mestrado, nós temos que fazer uma prova. E eu fiz essa prova em vários locais. E um dos locais que eu passei, que o meu orientador aceitou, né? Tem que ver se o professor orientador aceita na área que você quer. Ele já tinha experiência também na Itália, trabalhou aí em Israel também muito tempo, né? Em outras instituições e aceitou me orientar. Desenvolvemos um projeto, então trilhei o projeto do mestrado, fiz a minha dissertação. Parte do trabalho da minha dissertação eu voltei na Argentina, né, participei de congressos internacionais e eu voltei na Argentina também fazer essa apresentação. E quando retornei da Argentina novamente, né, meus pais questionaram o que eu iria fazer e eu estava decidida, né, vou continuar trilhando a minha vida acadêmica, minha vida profissional acadêmica, né, com o doutorado. E continuei, né, estudando um pouco mais, porque o doutorado a gente aprofunda os nossos estudos, né, numa linha de pesquisa. Minha orientadora fez o convite, eu aceitei, fiz uma prova, passei também em primeiro lugar. Mas nesse momento, né, o meu projeto então ele foi desenvolvido uma vinícola parceira aqui em Campo Largo, próximo de Curitiba, né? E foi um projeto muito gostoso de desenvolver, mais aprofundado, então eu consegui aprimorar um pouco mais o meu conhecimento sobre o universo dos vinhos. O mestrado ele é um tempo mais curto, então você tem uma prévia do que, né, de um estudo não é tão aprofundado. E no doutorado nós desenvolvemos uma pesquisa mais profunda, então eu testei aí 2 variedades de vinho, né? Trabalhei com a parte de manejo no campo, trabalhei com vinho, desenvolvi então a microfermentação. Tenho alguns outros vídeos aqui no canal que eu mostro, né? Como que eu desenvolvi a microvinificação. E dessa vinícola foi um professor meu que me deu aula lá na graduação, né? Anos anteriores.
Então, assim, a minha trajetória no universo dos vinhos, né, ela foi toda formada aí com profissionais muito capacitados. Eu aprendi muito, fiz muitos cursos, apresentei muitos trabalhos, né, publiquei muitos artigos internacionais, nacionais também, né, junto com os meus colegas, em artigos científicos. E a minha tese também foi defendida, né, foi profissionais de outros países participaram na minha banca, né, e me parabenizaram pelo trabalho que eu desenvolvi. Nós trabalhamos também com um nariz eletrônico, onde nós testamos aí as diferentes variedades e os diferentes tratamentos que eu fiz dentro da minha linha de pesquisa, né, para fazer a identificação aí dos aromas. Esse trabalho também foi publicado numa revista de alto impacto aí, internacional. Então, até aqui eu contei um pouco da minha trajetória acadêmica, né, da minha trajetória profissional, como que eu ingressei dentro do universo dos vinhos. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho como eu comecei a trilhar, né, depois aí então do doutorado, né, como foi a vida pós-doutorado, o que aconteceu, será? Então vocês perceberam, né, que sempre há pessoas que estão nos impulsionando. Sou grata por todas essas pessoas que participaram, a gente cresce em comunidade e sempre há pessoas que vão nos ajudar. Aprendizados e erros também acontecem, né? Mas através da minha decisão, né, eu quero fazer isso, né, a partir de um ponto central, eu comecei a trilhar esse caminho. Na graduação eu não tive muito contato com uva, com vinho, a parte da fruticultura, porque não era uma área que naquele momento me interessava, que naquele momento eu trabalhei. Mas chegou um momento que eu quis mudar. E quando eu mudei, né, eu me encantei por esse universo. Então muitas vezes nós temos que nos movimentar, né? Se não está legal onde você está, né, nós tomamos uma decisão, nós movimentamos e assim, né, novas oportunidades vão surgindo e outras pessoas nós vamos conhecendo e essas pessoas elas vão nos impulsionando no nosso crescimento. Aguarde aí o próximo vídeo que sairá aí na próxima semana. E aí vou contar, né, como eu comecei a empreender depois do doutorado.